Bom, pessoal, encerrando então a disciplina de produção e criatividade, a gente veio discutindo alguns pontos e aspectos bem importantes dela, e no percorrer do semestre eu vim falando em etapas para vocês. Como eu falei na primeira aula, a gente teve aquela ideia de mapeamento, entender como é que funciona o mercado de design. Na segunda parte, a gente definiu quem seria o público, quem seriam as personas, tanto viewer persona quanto a nossa persona de consumidor, quem que seria ele, como é que a gente visualizava ele, para justamente nesse momento a gente gerar novas ideias e essas novas ideias a gente jogar no computador e pensar como que a gente vai trabalhar isso tudo, ok? Para isso, então, eu já pensei no nosso projeto final da disciplina. Lembrando que eu fiz um vídeo a respeito de Design Thinking, etapas do Design Thinking. Até agora a gente fez 3 etapas e a gente vai para as 2 últimas agora, a partir dessa tarefa que eu vou passar para vocês, ok? E que eu vou comentar aqui e depois eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês lá no Classroom e também no ambiente virtual, ok? Então, dando sequência. Primeiro, agora chegou a hora da gente materializar todas essas ideias que vocês tiveram. Todas essas ideias que a gente foi colocando no Classroom, eu fui lendo e dando feedback para vocês. Eu recebi agora mais uma leva de ideias. A princípio a gente discutiu na aula passada algumas coisas e agora nessa aula de hoje a gente vai materializar essa ideia. Então a gente vai dar início ao nosso projeto final através das 2 últimas etapas, ok? Esse material vai estar disponível, então não esqueça, tudo que eu falar aqui eu só vou dar uma reforçada, mas deem uma olhada lá que vai falar melhor sobre isso. A primeira delas é a prototipação. É a etapa que a gente define qual vai ser o desenho do meu projeto. Eu pensar em algumas ideias desse projeto que eu vou tornar ele real. Se eu fosse tornar ele real, tá? É o protótipo. Então são rascunhos, são ideias iniciais. Aí eu pensar, bom, eu estou fazendo um app, eu estou fazendo um site, qual vai ser a cara dele? Como que ele funcionaria? Qual seria todo o trajeto do usuário para chegar à tarefa que ele precisa, ok? Então, eu quero que vocês descrevam como vai ser, então em forma de texto, imaginando que a gente vai fazer um slide por cada um desses tópicos que eu estou passando aqui agora, tá? Descrevam o projeto, mostrem esses rascunhos de ideias, as ideias iniciais, como elas foram feitas, até chegar lá no final, que depois a gente vai falar sobre essa etapa, ok? Mas um rascunho de rafes de ideias iniciais que vocês têm para o projeto de vocês. Depois seria legal, e eu acho que isso seria bem interessante, vocês batizarem, dar um nomezinho para esse projeto de vocês. Qual seria o nome do projeto? Como seria a marca dela? Como a gente está trabalhando em um grupo com várias pessoas, vocês conseguem dividir essas tarefas. Isso é bem importante. Então, fulano de tal vai fazer isso, Beltrano vai fazer isso. Então, dividam essas tarefas, vocês vão agilizar bastante o processo, tá? De repente, alguém ou uma dupla do grupo de vocês fica responsável por uma dessas etapas, outra dupla fica responsável por essas outras 2 etapas, tá? Essa 4 aqui que eu estou passando para vocês é o plano de negócios. Vocês lembram que a gente fez isso em ergonomia, meio por cima? Como é que seria sustentável esse projeto de vocês? Como é que ele iria sustentar? Que meios utilizaria? O designer teria um banco de assinaturas lá ou o cliente pagaria uma taxa X? Quando eu falo sustentável, eu estou falando de sustentável economicamente. Como que esse site de vocês, aplicativo de vocês, que é a maioria das ideias surgiram a partir daí, ou outro serviço que vocês vão oferecer, como ele vai ser sustentável, como ele vai existir. Para esse negócio ser real, ele precisa ter mais ou menos uma ideia por cima, tá, pessoal? Isso aqui são ideias que vocês podem ter por cima, nada demais assim, tá? E a última etapa, então, é a de testar o projeto. No Design Thinking, essa última etapa é a etapa que a gente vai colocar o nosso projeto em prática e ver se de fato o usuário está aceitando ou não. Como a gente não vai ter nenhum usuário final, os usuários vão ser vocês, e eu estou sendo o cliente dando esses feedbacks a partir de agora, eu vou dizer para vocês, bom, vai faltar isso, isso, aquilo, mas enfim, eu quero primeiro que vocês desenhem isso, pensem nisso, tá? E aí eu tenho a etapa final, chegamos ao fim do projeto. O que eu vou fazer agora? Primeiro, pensem no layout, tá, gente? Enfim, a gente falou lá em rascunhos antes, mas agora como é que seria um layout disso? Como seria aplicado ao material de vocês? Pensem que isso bem por cima, não precisa ser nada com super acabamento, é só pra gente materializar um pouco essa ideia que a gente veio discutindo
durante todo o semestre. Pensem em todo o trabalho que a gente teve até agora para vocês entregarem algo legalzinho. Não vale a pena, né? Vamos pensar em algo bem bacana, tá? Eu acho que seria bem interessante se a gente conseguisse, tá? Tudo isso a gente vai ter prazo, não se assustem. Eu coloquei também, depois a gente pode ler todas essas etapas revisadas, o que é cada uma delas. A gente está nessas duas últimas aqui, o que cada uma delas fazem, basicamente o que eu já passei anteriormente, ok? E o prazo, tá? Última aula é dia 13/4, semana que vem. A partir dessa última aula, a gente só vai, de alguma forma, tornar eu visualizar, não é para fazer apresentação nenhuma, não é para vocês me encaminharem nada muito elaborado, mas eu quero mais ou menos saber como é que está sendo o andamento do projeto de vocês, da ideia de vocês, e a entrega vai ser dia 20, tá? Vai ser quase uma semana depois. Dia 20 é feriado, eu sei, a gente não vai ter aula, a gente não vai ter nem encontro presencial. Eu só quero que vocês me encaminhem o projeto de vocês, porque a partir do dia 13, na verdade, nosso calendário já encerra. É a última aula, tá? Seria ali a gente ocupando o espaço até do período que seria a chamada recuperação. Como no dia 20 vai ter um feriadão, no dia 27 eu já inicio outra disciplina, então essa já está encerrada, ok? Então, dentro daquele prazo que a gente teria de volta no dia 18, a gente já, enfim, encerrou a disciplina. Então, no dia 20 seria a entrega do projeto final, não precisa me apresentar, é só entregar, eu vou apontar algumas coisas, enfim, e devolvo para vocês o que vocês fizeram do projeto, beleza? Acho que é isso, pessoal. Eu vou disponibilizar esse conteúdo, a gente se encontra hoje na aula, nas 7h30, tá? Que eu já passei o Meet para vocês. É isso aí, valeu!